Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de redes de computadores. Vamos estudar dessa vez a estrutura de um pacote ou datagrama IPv4. Bom, lá na camada de internet da pilha TCP/IP, os dados que são provenientes da camada de transporte eles são empacotados ou encapsulados em PDUs que a gente chama de pacotes ou datagramas. Tá? E o pacote IPv4, que é o que a gente vai estudar aqui, ele é composto por um cabeçalho e uma área de dados, tá? Que contém os dados que são provenientes da camada de cima, tá? Da camada de transporte, que podem ser dados TCP, UDP ou provenientes de um outro protocolo qualquer. A estrutura do pacote IPv4, que é composta de um cabeçalho e de uma área de dados, ela é encapsulada da seguinte forma. Olha que interessante. Você já deve ter visto uma ilustração desse tipo quando estudou o protocolo TCP/IP, na pilha TCP/IP, mas só para a gente relembrar, essa área cinza aqui é o nosso datagrama IP. Tá? Veja que a área de dados do datagrama IP ela é composta por um cabeçalho TCP e dados do segmento TCP, ou UDP. Tá? Pode ser UDP também, a figura aqui fala em TCP, mas pode ser UDP também. É dados provenientes da camada de transporte. E além disso, para completar o datagrama IP, a gente acrescenta, o sistema acrescenta um cabeçalho IP. Tá? E esse cabeçalho IP é o foco desse vídeo. A gente vai estudar os campos que compõem esse cabeçalho e suas respectivas funções. O conjunto do cabeçalho IP mais os dados do datagrama IP, os dados que estão sendo carregados, vão compor um quadro, que depois vai receber o seu próprio cabeçalho e o seu trailer. Legal? Bom, então vamos ver o formato do cabeçalho IPv4. Essa representação aqui é bastante comum, tá? Você vai encontrar isso aqui em muitos livros de redes, em outros sites também. Tá? E ela permite mostrar o formato de um cabeçalho, de um pacote qualquer, no caso, de um protocolo qualquer, no caso aqui do protocolo IPv4, tá? Bit a bit. Então a gente tem uma divisão aqui, na qual cada linha corresponde a 32 bits. Tá? E esses números aqui da primeira linha correspondem a octetos. Então temos 1, 2, 3, 4 octetos, ou seja, 4 conjuntos de 8 bits. E na segunda linha a gente tem os bits discriminados individualmente. E a partir de então, a gente tem os nomes dos campos do cabeçalho, no caso do IPv4, na ordem que eles aparecem. Então esses nomes que vocês estão vendo aqui são os campos que compõem o cabeçalho IPv4. O campo de versão, o IHL, DSCP, o ECN, o tamanho total, identificação, flags, o offset do fragmento, o TTL, tipo de protocolo, o checksum do cabeçalho, os endereços IP de origem e destino, esses dois campos são os mais conhecidos, tá? E o campo de opções, que é o maior, ou pode ser o maior, né? Na verdade o campo de opções pode estar vazio, como a gente vai ver. Tá? Então a gente vai dar uma olhada rápida agora numa descrição para cada um desses campos. Para que serve, o que faz cada um desses campos dentro do cabeçalho IPv4. Então aqui tem um texto, né, que você pode acompanhar lendo ou simplesmente prestar atenção na explicação. Então o campo de versão, que é o primeiro campo que a gente viu ali, indica a versão do protocolo IP que está sendo usado. Tá? Como a gente está falando de IPv4, o campo de versão vai trazer o valor correspondente ao IPv4, que nada mais é do que o próprio número 4. Tá? Bem simples. O segundo campo é o tamanho do cabeçalho. E esse campo aqui, ele traz, como o próprio nome diz, uma informação referente ao tamanho total do cabeçalho do datagrama IP. Não é o tamanho do datagrama inteiro, é só do cabeçalho. Tá? O cabeçalho IPv4 não tem um tamanho fixo. Se ele tivesse um tamanho fixo, não precisaria de um campo para o tamanho do cabeçalho. Tá? Mas o tamanho não é fixo por causa do campo de opções, que pode ter uma ou mais opções, ou até mesmo nenhuma opção. Tá? Dentro do campo tamanho do cabeçalho, também chamado de IHL, Internet Header Length, comprimento do cabeçalho internet, você vai ter a representação do tamanho desse cabeçalho em palavras de 32 bits. Ou seja, você vai contar o número de bits do cabeçalho e dividir por 32. O valor que você obtiver, ou que for obtido, é o que é gravado no campo tamanho do cabeçalho. Tá? Se você não estiver usando nenhuma opção nessa transmissão, né, na criação desse datagrama, então o total de bits vai ser 160. Dividindo por 32 é igual a 5. Então você vai ter por padrão o número 5 aqui dentro do campo, o tamanho do cabeçalho. Mas se forem utilizadas opções no datagrama, no pacote IP, esse tamanho do cabeçalho ele vai variar. Ele pode ser maior, obviamente. Legal?
Depois vem o campo DSCP, tá? Differentiated Services Code Point, ponto de código de serviços diferenciados. Tá? Esse campo antigamente ele era o famoso Type of Service, tipo de serviço. Então se você olhar uma literatura um pouco mais antiga de protocolos e for estudar o protocolo IPv4, ela vai ter um campo chamado TOS em vez do DSCP. Tá? Hoje a gente chama esse campo de DSCP e é um campo que é utilizado por tecnologias de streaming de dados, por exemplo, em tempo real. Por exemplo, o VoIP. Né? E, na verdade, o campo tipo de serviço também era empregado por esse tipo de tecnologia. Depois a gente tem o campo ECN, Explicit Congestion Notification, notificação de congestionamento explícita, que é um campo que permite fazer uma notificação entre os pontos, né, os pontos que estão se comunicando, a respeito da existência de congestionamento na rede, tá? Sem, no entanto, descartar pacotes. O pacote é enviado, mas se houver congestionamento na rede, vai ser identificado isso e avisado. É um campo opcional. Tá? Também é um campo que, se você procurar uma documentação mais antiga, não vai estar lá. Beleza? O que mais? Tamanho total. Esse é bem simples, né? É o tamanho completo do pacote. É em bytes, no caso, incluindo o cabeçalho mais os dados que estão sendo transmitidos. Campo de identificação. É um campo para identificar o datagrama IP por meio de um número de identificação sequencial. Tá? Quando a gente transmite dados pela rede, a gente não transmite um pacote só, né? Dezenas, centenas ou milhares de pacotes são transmitidos, tá? Quando você faz uma transmissão qualquer. Por exemplo, fazendo o download de um arquivo ou então assistindo um vídeo no YouTube. E esses pacotes podem chegar fora de ordem e têm que ser depois remontados na ordem correta. E o campo de identificação permite identificar esses pacotes. Tá? E também saber quais pacotes correspondem a uma transmissão específica. Depois o campo de flags. Os pacotes podem ser fragmentados. Tá? Então, se o pacote ultrapassar um determinado tamanho, ele é fragmentado, ele é cortado, tá? Porque senão ele não vai caber lá na área de dados do quadro. Tá? E depois, quando chega no destino, esses fragmentos têm que ser remontados para criar de volta o pacote original. Tá? Então, o pacote tem uma identificação do pacote em si, mas cada fragmento do pacote também vai ter a sua identificação. E quando o pacote é fragmentado, a gente utiliza o campo de flags para indicar isso. Esse campo é pequenininho, são só 3 bits, e o significado dos bits é o seguinte. O primeiro bit, o bit 0, ele tem o valor 0, né? Nunca muda. O segundo bit, que é o bit 1, é o bit DF, Don't Fragment. Quando esse bit estiver ativado, ou seja, no valor 1, significa que o datagrama não pode ser fragmentado, tem que ser enviado do jeito que ele está. Tá? Se precisar de fragmentação na rede, por exemplo, se o MTU da rede for menor do que o tamanho do fragmento que está sendo transmitido e esse campo estiver ativado, o pacote é descartado, porque ele é grande demais para ser enviado. Tá? Quando o valor for 0 aqui, o pacote é fragmentado. E o bit 2, MF, More Fragments, mais fragmentos. É o bit que indica o último fragmento da sequência, ou se existem mais fragmentos após o fragmento atual. Tá? Quando o bit é 1, tem mais fragmentos depois dele. Se for 0, ele é o último fragmento do conjunto daquele pacote. Tá? Não se preocupe muito com isso aqui, porque a gente vai ter um outro vídeo posteriormente onde eu vou explicar com mais detalhes como funciona a fragmentação aqui de um pacote IPv4. Beleza? Então vamos ver os próximos campos. Offset do fragmento é um campo também relacionado com o campo de flags, e é o campo que vai ser usado para determinar a ordem dos fragmentos, como eu citei agora há pouco. Tá? Ele trabalha com deslocamento relativo, daí a palavra offset, que significa deslocamento em inglês. Tá? Então ele vai identificar a ordem dos fragmentos de acordo com o número do bit inicial daquele fragmento. Tá? Então os fragmentos não recebem números de identificação sequenciais, e sim a gente olha o número do bit que está dentro de cada fragmento. No próximo vídeo eu vou falar mais a respeito disso. Campo TTL, tempo de vida ou time to live. Esse é o tempo de vida máximo do datagrama. Isso aqui é para impedir que um datagrama ele se perca na rede e fique eternamente aí circulando pelos roteadores na internet, né, criando um loop infinito. Na verdade, ele não é um tempo medido em segundos, ele atualmente corresponde a saltos de roteadores, ou seja, o TTL corresponde ao número de roteadores pelos quais um pacote pode passar antes de ser descartado. Sempre que ele passa por um roteador, o valor desse campo é decrementado de 1, ou seja, subtrai-se 1. Quando chegar em 0, se o pacote não tiver chegado no destino ainda, ele é descartado pelo roteador, certo? Assim ele não fica para sempre na rede, como pode acontecer.
poderia acontecer se não tivéssemos esse campo. O próximo campo é o campo de protocolo, que indica qual é o protocolo que pediu o envio do datagrama, né? Geralmente o protocolo da camada de transporte. Se é TCP, se é UDP, se é ICMP ou algum outro tipo de protocolo. Tá? E existem códigos específicos para isso que são definidos pela RFC 790. É fácil consultar isso na internet. O próximo campo é o checksum do cabeçalho, que é um número para verificação de erros no cabeçalho. Tá? Se o pacote chega no destino, o destino recalcula o checksum e ele não bater com o valor que foi enviado nesse campo, o pacote foi corrompido e precisa ser reenviado. Legal? E aí, os dois campos provavelmente mais importantes, que são os endereços IP de origem e destino. É aqui dentro que fica o endereço IP da máquina que vai receber o pacote e o endereço IP da máquina que está enviando o pacote. Tá? Então, o endereço IP do remetente e do destinatário. Legal? Depois, o campo de opções. Como o nome diz, é um campo opcional. Tá? Geralmente é utilizado em situações de teste para verificação de erros na rede. Então, alguns utilitários, por exemplo, utilizam o campo de opções, como o traceroute. Né? Ele utiliza o campo de opções, tá? Para traçar a rota da rede. Geralmente, se você está fazendo uma transmissão de dados mesmo, né? Fazendo um download ou transmitindo um arquivo na rede, o campo de opções ele vai estar vazio, vai estar zerado. E finalmente, um campo que não faz parte do cabeçalho, mas eu coloquei aqui só para complementar, é o campo de dados, que são os dados, a informação que o datagrama está carregando. E ele tem um limite de tamanho, 64 kilobytes. Então, se a informação que você for enviar for maior do que 64 kilobytes, ela vai ser quebrada em pedaços, né? Ou seja, em vários pacotes ou vários datagramas diferentes, que posteriormente vão ser fragmentados por conta do MTU, lá da camada de enlace. Os dados não entram no cálculo do checksum, tá? O checksum é só do cabeçalho. Beleza? Então, apresentei para vocês aqui os campos do cabeçalho IPv4. Para a gente finalizar, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui um resumão do que a gente acabou de ver. Então, esses são os campos que a gente estudou. E aqui, entre parênteses, eu tenho o tamanho dos campos. Tá? Quantos bits ou bytes esses campos ocupam dentro do cabeçalho IP. Então, aqui tem o formato do cabeçalho IPv4 mais os dados até 64 kilobytes. Então, versão 4 bits, tamanho do cabeçalho 4 bits. O DSCP6 e o ECN 2 bits. Tamanho total e identificação são 16 bits. Flags, só aqueles 3 bits que a gente viu. O offset do fragmento usa mais 13 bits para identificação, né, dos fragmentos. O tempo de vida, TTL, são apenas 8 bits. O tipo de protocolo, 8 bits. O checksum, 16. E os endereços IP de origem e destino são os maiores campos que a gente tem aqui dentro. Tem 32 bits, que é o tamanho do endereço IP, como a gente já sabe. Tá? 4 octetos no caso. Tá? Campo de opções, 32 bits, mas na verdade é para cada opção. Eu posso ter mais do que 32 bits, dependendo do número de opções que estão sendo utilizadas. E os dados até 64 kilobytes. Tá? Não confunda bit com byte aqui no caso. Beleza? Então é isso aí. Apresentei para vocês nesse vídeo, tá, o formato do cabeçalho IPv4, para você entender o que tem dentro de um datagrama, de um pacote IPv4. Tá? E discorri um pouquinho a respeito das funções de cada um desses caras. A gente vai estudar em mais detalhes alguns desses campos, principalmente os endereços IP de origem e destino, porque a gente vai posteriormente trabalhar com divisão em sub-redes, por exemplo, cálculo de sub-redes, e esses campos são importantes para isso. E no próximo vídeo eu também vou abordar a fragmentação dos pacotes IPv4, como é que funciona essa fragmentação com mais detalhes, que é uma coisa interessante de a gente aprender. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.